Seja bem-vindo ao curso Introdução aos Inversores de Tensão da plataforma MaisFMG. Eu me chamo Lucas e sou seu professor deste curso. Esta é a aula de número 5 e hoje vamos falar um pouco sobre inversores multiníveis e do inversor ponto neutro grampeado monofásico. Inicialmente, apresentaremos algumas ferramentas matemáticas e alguns critérios de desempenho para analisar as formas de onda de tensão de inversores monofásicos. Posteriormente, veremos aí o que é o inversor de ponto neutro grampeado e o conceito de inversores multiníveis. As formas de onda de saída dos inversores possuem amplitude, frequência e até mesmo formatos diferentes. Torna-se necessário definir alguns parâmetros para que possamos comparar as saídas de dois inversores distintos ou mais, verificar se esses inversores podem acionar adequadamente as cargas e também até mesmo verificar se o desempenho dos mesmos está sendo coerente com o necessário para a nossa aplicação. Iremos comentar agora de algumas ferramentas matemáticas, que na verdade são procedimentos matemáticos para análise de sinais e que podem ser obtidos a partir de expressões matemáticas manualmente, mas também podem ser obtidos através de instrumentos de medição e até mesmo com auxílio de software. Tratam-se do valor médio, o valor eficaz, a análise por séries de Fourier, definições de potência ativa e aparente da saída, a distorção harmônica total e o fator de distorção. A primeira ferramenta matemática de análise que iremos estudar é o valor médio de formas de onda. Se estamos analisando formas de onda de tensão ocorrente, o valor médio nos indicará quanto de tensão ocorrente contínua está presente nesse sinal. Matematicamente, ele é obtido a partir de uma integração, posteriormente a divisão desse resultado pelo período total da forma de onda. Para não precisarmos recorrer a ferramentas matemáticas avançadas, podemos interpretar essa integral como a somatória das áreas sob a curva do sinal que estamos estudando ou estamos analisando. Vamos dar um exemplo. A tensão da rede elétrica deve ser senoidal e possuir um valor médio igual a zero. Isso indica que, se o valor médio for diferente de zero, as áreas sob os semiciclos positivo e negativo dessa senoide serão diferentes. Portanto, pegarmos a área do semiciclo positivo e somarmos a área do semiciclo negativo e dividirmos o resultado pelo período, teremos um resultado diferente de zero. O valor médio de uma forma de onda é importante para, por exemplo, definirmos aí se o nosso inversor está injetando tensão contínua ou corrente contínua na rede elétrica. O próximo parâmetro que iremos trabalhar é o valor RMS, ou o valor eficaz. Já trabalhamos anteriormente em inversores ponte completa com acionamento unipolar ou bipolar com o valor RMS das tensões de saída. No caso, o valor RMS de uma tensão ocorrente é o valor de tensão ocorrente que equivale a um valor CC que, se aplicado a uma resistência, produziria a mesma potência dissipada do que esse valor de corrente ou tensão obtido para a forma de onda alternada. Isso significa que, por exemplo, uma forma de onda de tensão com 127 volts produziria a mesma potência em uma resistência de 1 ohm que uma fonte de tensão CC de 127 volts. A operação, na verdade, a realização da operação matemática que determina o valor RMS, na realidade é a raiz quadrada do valor médio quadrático da forma de onda que estamos analisando. Então, por exemplo, se temos uma senoide igual ao que pretendemos obter na rede elétrica, uma senoide com valor médio igual a zero. Para obter o valor RMS, inicialmente iremos elevar ao quadrado esse formato de tensão, fazer em seguida a somatória das áreas dessa curva elevada ao quadrado e, em seguida, dividir essa somatória pelo período total, podemos finalmente extrair a raiz quadrada e obter o valor RMS. Tanto os valores médio quanto o eficaz estão relacionados com uma outra ferramenta matemática muito importante. Trata-se da análise por séries de Fourier de um sinal ou de um formato de onda de tensão ocorrente. É uma ferramenta que permite transformar qualquer formato de tensão ocorrente periódica em uma somatória infinita contendo uma constante e termos cossenoidais e senoidais, ou uma constante e apenas termos uma somatória infinita de termos cossenoidais, ou uma constante e uma somatória infinita de termos senoidais. Cada termo cossenoidal ou senoidal terá uma amplitude, uma frequência e uma fase diferentes. O termo constante
A0 aqui no caso, é o valor médio ou o valor DC que está presente no formato de onda que estamos analisando. Então, se for uma tensão contínua, uma tensão alternada, uma corrente alternada, se o A0 calculado for diferente de zero, isso corresponde a uma tensão ou corrente contínua presentes nesse formato. Cada um dos componentes cossenoidais ou senoidais também pode ser aí utilizado de acordo com a frequência no qual ele está localizado. A componente cossenoidal ou senoidal que possui termo n igual a 1 terá a mesma frequência do sinal original. Então, por exemplo, se estamos analisando um sinal de 60 Hz, a componente cossenoidal ou senoidal cujo índice n vale 1 corresponderá a uma componente que tem também frequência 60 Hz. Essa componente é denominada componente fundamental. E todas as outras componentes senoidais, os termos senoidais ou cossenoidais que estão sendo determinados, são múltiplos da frequência fundamental. Portanto, eles são sempre frequências resultantes aí da operação entre a multiplicação da frequência fundamental com índices iguais a 1, 2, 3, por exemplo, e até o infinito. Essas componentes são chamadas de componentes harmônicas. A presença de componentes harmônicas em um sinal representa o quão distante ele está do formato senoidal puro. O nosso sinal pode ser comparado com o sinal senoidal puro a partir da quantidade de componentes harmônicas presentes nele. Vamos dar um exemplo. Aqui está uma forma de onda de tensão quadrada que poderia ser obtida, por exemplo, num inversor meia ponte ou através de um bom inversor ponte completa com acionamento bipolar. Se for realizada a análise por séries de Fourier, utilizando as expressões matemáticas necessárias, é possível representar essa forma de onda quadrada como uma somatória infinita de termos cossenoidais. Cada um desses termos, para o seu respectivo índice, terá uma determinada amplitude e cada uma dessas amplitudes, está associada a uma componente cossenoidal múltipla inteira da frequência fundamental, que nesse caso é 50 Hz. Assim, se nós conseguíssemos somar todas as componentes senoidais com a componente fundamental, conseguiríamos reconstruir o formato original da tensão que foi analisada. Ou seja, a análise por séries de Fourier permite transformar esse sinal original em várias componentes senoidais e cossenoidais, mas em termo constante, que no caso aqui é igual a zero. Através da análise por séries de Fourier, é possível comparar sinais distintos e verificar qual possui um aspecto mais próximo de uma forma de onda senoidal pura. Por exemplo, temos a tensão de saída de um inversor monofásico ponte completa com acionamento bipolar. A análise por séries de Fourier desta forma de onda possibilita-nos construir um diagrama cujo eixo vertical representa a tensão, que por sua vez caracteriza a amplitude das componentes harmônicas e da componente fundamental, e o eixo horizontal caracteriza as frequências onde estão localizadas cada componente. Se fizermos a mesma análise para um sinal de saída de tensão de saída de um inversor monofásico ponte completa com acionamento unipolar, e em seguida compararmos os dois sinais, podemos verificar que os dois sinais possuem uma componente fundamental com amplitude próxima, porém a tensão de saída do acionamento unipolar possui um conteúdo harmônico com amplitude menor do que o acionamento bipolar. Então, as harmônicas possuem uma amplitude de tensão menor, o que caracteriza um aspecto mais próximo da forma de onda senoidal pura. As séries de Fourier também podem ser usadas para determinar valores eficazes, onde, ao invés de realizar a operação descrita anteriormente, é possível utilizar as componentes determinadas para calcular os valores RMS. Também é possível utilizar as séries de Fourier para determinar a potência ativa e a potência aparente fornecida por um conversor. A potência ativa representa a potência consumida efetivamente pela carga, ou seja, a energia que realmente é transferida à saída do inversor para acionar as cargas e produzir trabalho. Ela é definida como o valor médio do produto entre a corrente e a tensão instantâneas na saída do conversor. E através das séries de Fourier também é possível expressar a potência ativa como o produto dos valores DC mais o somatório
de cossenoides que possuem como amplitude o produto de amplitudes de corrente e tensão para uma mesma componente e uma fase relacionada com as fases de cada componente de corrente e tensão. A potência aparente é uma definição na qual multiplicamos o valor RMS da tensão de saída pelo valor RMS da corrente de saída, o que representaria uma potência aparentemente consumida por uma resistência elétrica que estaria sendo conectada no conversor. Ou seja, o produto da potência aparente ele pode ser maior do que a potência ativa calculada, mas nunca o contrário. Esses dois critérios são muito utilizados, por exemplo, em amplificadores, nos quais a potência de saída é medida em watts e ela mostra a potência real, qual o inversor consegue acionar uma carga com essa quantidade máxima, sendo que a potência aparente desses equipamentos é maior e quantifica o valor máximo, geralmente, da corrente e da tensão RMS produzidos. Além da comparação direta entre os diagramas de espectrais que representam as componentes harmônicas e suas respectivas amplitudes, também é possível utilizar a distorção harmônica total, que é uma forma de quantificar o quanto a minha forma de onda analisada tem de diferente de uma senoidal pura. Esse valor está relacionado diretamente com a quantidade de componentes harmônicas e também com as amplitudes de cada uma dessas componentes. Na realidade, o somatório de todas as harmônicas é infinito. Porém, se as harmônicas tiverem uma amplitude expressiva, THD será maior. Se elas possuírem uma amplitude menor em relação à componente fundamental, a THD será menor. Também é possível definir o fator total de distorção, onde é possível relacionar quanto de conteúdo harmônico está presente na forma de onda. Ele pode ser determinado a partir da distorção harmônica total, mas também pode ser definido como a razão entre o valor RMS da componente fundamental, da senoide, que forma a componente fundamental do conversor, e o valor eficaz da tensão de saída desse conversor. Também é possível usar o fator de distorção para analisar a distorção produzida por uma componente harmônica de ordem N. E aí basta pegar o valor RMS dessa componente, dividir pelo índice desta componente ao quadrado e em seguida dividir esse resultado pelo valor RMS da componente fundamental. Tendo visto então o que são essas ferramentas, foi possível perceber pelos exemplos mostrados que os inversores ponte completa monofásicos são capazes de produzir até 3 níveis de tensão com acionamento unipolar, e isso possibilitou já uma produção de tensão com um conteúdo harmônico menor, onde a tensão é mais próxima da senoide pura. Entretanto, se fosse possível obter mais intervalos de tensão, onde eu pudesse produzir valores intermediários entre 0 e VCC, ou produzir valores integrais de tensão maiores do que a tensão do barramento CC do inversor, seria possível sintetizar formas de onda com um aspecto ainda mais próximo de uma senoide. Para isso foram desenvolvidos os conversores multiníveis, ou os inversores multiníveis. Tratam-se de dispositivos que possuem um barramento CC com vários níveis de tensões, e a partir da sequência correta de chaveamento e acionamento dos seus componentes, eles produzem uma tensão de saída mais próxima do senoidal, sem a necessidade de filtros passivos, indutores, capacitores conectados na saída do conversor. Um exemplo de conversor multinível é a associação em cascata de conversores em ponte completa, onde, a partir das tensões de saída de cada conversor, é possível formar uma tensão V0 com um aspecto bem mais próximo da senoide do que um acionamento unipolar de um único conversor. Então, somando-se temporalmente as tensões V2 e V1, é possível formar uma tensão com uma distribuição aqui de níveis que dá um aspecto mais próximo da senoidal, portanto um conteúdo harmônico menor. Um inversor capaz de produzir vários níveis na tensão de saída e que é muito empregado atualmente é o de ponto neutro grampeado, ou inversor NPC. Eles conseguem realizar a produção de vários níveis de tensão na sua saída utilizando divisores de tensão com capacitores e também diodos de grampeamento. Nesse exemplo, o barramento CC posto por uma única tensão alimenta
capacitores que formam o divisor de tensão, e através desses diodos de grampeamento e do acionamento correto, é possível obter até 3 níveis de tensão com uma configuração meia ponte. Como exemplo, inicialmente, se fizermos QA1 e QA2 conduzir, a tensão de saída na carga seria igual à tensão do capacitor CCC1, ou seja, metade da tensão do barramento CC. Em seguida, se aplicarmos o sinal de comando para QA2 e QA3, e nesse caso, analisando uma carga resistiva, podemos perceber que a tensão de saída produzida é igual a zero, uma vez que eu não conecto nenhum dos capacitores à minha tensão de saída. E, em uma etapa final, podemos acionar QA3 e QA4 de modo a produzir uma tensão negativa na saída. Em uma topologia monofásica NPC em ponte completa, é possível obter mais de 3 níveis, com até 5 níveis de tensão totais. Aqui está mostrado um inversor NPC em ponte completa e ao lado uma forma de onda de tensão de saída com acionamento por modulação por largura de pulso e a sua respectiva componente fundamental sobreposta. Em resumo, nesse vídeo verificamos algumas ferramentas matemáticas utilizadas para determinarmos características dos inversores de tensão, e a partir dessas ferramentas verificamos que é possível produzir um conteúdo harmônico de tensão menor na saída desses inversores utilizando mais níveis de tensão, e para isso utilizamos inversores multiníveis como os inversores NPC, que são dispositivos que permitem a produção de mais de 3 níveis de tensão em sua saída, utilizando para isso capacitores associados em divisor de tensão em seu barramento CC com o auxílio de diodos de grampeamento. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas na produção deste vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula.